Dizem que o trabalho dentro de uma casa nunca termina. Isso porque os problemas, é claro, vão aparecendo. Lâmpada queimada, fiação danificada, chuveiro e torneiras pingando, tinta da parede descascada. Manter o lar em ordem não é só questão de conforto, não. É também de economia. Um profissional que promete resolver esses e outros probleminhas do lar está fazendo sucesso. No Uniblogs de hoje você vai saber mais sobre o trabalho e as dicas do marido de aluguel. Olá, muito boa noite para você. O Uniblogs começa agora ao vivo para todo o Brasil nessa semana especial Serviço. Hoje falando do marido de aluguel. Quando aparecem aqueles pequenos probleminhas dentro de casa, a gente já vai logo olhando para o marido, né? Ou para o homem que estiver mais próximo. Mas e quem tem tempo para resolver o vazamento da pia, aquela porta do armário que está emperrada, a lâmpada queimada? Em Curitiba, um homem que resolveu prestar esses serviços caiu no gosto da clientela. Dentro de casa tem muito homem que coloca a mão na massa e ajuda a trocar lâmpada, consertar tomada, fazer ligação elétrica. Pelo menos é o que eles dizem. Eu mesmo faço. Troco lâmpada, conserto pia. Só tiver defeito eu tô arrumando. Mas será que é um bom negócio contratar um marido de aluguel? Não mesmo. O marido de verdade já dá tanto trabalho, né? Um de aluguel. O marido de aluguel, ou melhor, o Adberto, anda pelas ruas de Brasília com um carro personalizado, oferecendo diversos serviços domésticos. Todo tipo de manutenção dentro de uma residência nós fazemos. Desde trocar tirar um vazamento de torneira, né, até um serviço mais delicado como uma válvula de descarga, fazer um serviço elétrico. Antes de começar a trabalhar com isso, Adberto era segurança e aproveitava os dias de folga para prestar serviços para amigos e vizinhos. Depois de ficar desempregado, colocou em prática a ideia do marido de aluguel. Suas clientes, o que elas acham do marido de aluguel? Algumas brincam muito, né, outras levam a sério o trabalho. Mas acho que no geral elas estão satisfeitas. As mulheres são as clientes que mais contratam o profissional. Mas tem muito homem que também solicita os serviços do marido de aluguel. Contratam para fazer justamente o trabalho em casa. Às vezes eles não têm tempo, às vezes não têm habilidade ou não gostam de fazer. E lá vai o marido de aluguel atender mais um chamado de cliente. Dona Marília recebeu um panfleto dos serviços em 2005. Entre as tarefas está instalar a cortina da sala, o suporte do processador na cozinha e a válvula da descarga. E aqui tem muito trabalho para o marido de aluguel. Colocou uma prateleira para colocar aquelas caixinhas na internet. Estavam aí também, já tem uns 3 anos que estava tudo emboladinho, né, em cima de algum móvel e tal. Vale a pena porque é seguro. Você chama uma empresa para fazer esse serviço e essa pessoa também está preocupada em fazer um serviço bem feito. Com esse marido, todo mundo vai gostar, porque ele faz tudo. Para dar dicas de como resolver esses probleminhas do lar, ninguém melhor do que um marido de aluguel. Que está aqui comigo hoje é o Valdir José Pérez. A blogueira convidada de hoje é a Rosana Herman, do Portal R7. Obrigada, bem-vindos. Obrigado. Será que a mulher dele não acha... O que sua mulher acha de você ser marido de aluguel? Não, acho que ela deve dar um ciúminho, né? Porque... Ela disse que não tem, mas tem sim. Às vezes, nome da profissão, né? O horário, o nome da profissão. Até o que mais tem de cantada é homossexual. E ela já me avisa. Sim. Por telefone ela já fala, ó, cuidado com a voz e tal. Mas... O que é ciumada? Mas isso sem problema. Agora, desde quando você é marido de aluguel? Como você começou? Hoje a gente sabe que tem várias pessoas trabalhando como marido de aluguel, né? A gente vai na internet, você digita lá, que é uma informação, tem um monte de páginas na internet oferecendo esse serviço. Como você começou? Como que foi? Eu, há 6 anos atrás, eu já tinha essa ideia. Eu vi um apresentador brasileiro, entrevistou um norte-americano, há 19 anos atrás. Eu gostei da ideia. Porém, até lembro de uma pergunta que foi feita na época.
O apresentador perguntou para ele se havia muita reclamação. Ele disse que havia, que elas queriam o serviço completo. Isso lá nos Estados Unidos. Aí tudo em duplo sentido, né, gente? Mas não é bem por aí. Até ele perguntou, ele falou, e aí, como é que se sai? Ele falou, ó, cada um. O norte-americano falou. Mas na época eu estava em outro ramo, eu tinha transportadora, mas gostei da ideia e fiquei alimentando. Depois eu me separei e fui morar num prédio sozinho. E eu via no elevador as mulheres reclamarem. Pô, tô com um quadro lá que faz 3 meses que meu marido não coloca. E eu fui, uma reclamação hoje, uma outra, das mulheres entre elas, e eu na minha. Fui ouvir também o João, vamos dizer assim, o porteiro. Fui ouvir o lado deles, que realmente todo mundo pede para porteiro. Porteiro e zelador também tem esse papel, Exato. né? Exatamente. Dentro do prédio. Você espera que algum homem resolva o seu problema, qualquer um. Hoje, 90% dos apartamentos em São Paulo estão proibidos os porteiros de trabalharem. Tem até um caso que um síndico falou para mim, e é verídico, uma senhora de idade ia chegando lá na porta do prédio onde ela morava. O jardineiro do prédio viu ela chegando com sacolinha de mercado, foi ajudá-la. Nisso caiu 1 litro de vinho chileno. Ela fez o condomínio pagar. É uma ignorância. Você vai ajudar e ainda... E hoje existe aquele jornal do síndico, então tem muita informação. Entendi. Um síndico falou para mim, se eu pegar um funcionário meu com uma chave de fenda na mão, não importa, nem que for para arrumar a área privada, a área útil do prédio. Quer dizer, você ouvindo esse papo, achou legal que você achou que você poderia participar dessas atividades dentro desses lares aí brasileiros? Sempre tive habilidade, os parentes tudo chamavam. Aí eu continuei no ramo de transporte, mas aí virou uma máfia e um dia, mas assim foi no estalo. Eu falei, eu tô cheio disso aqui, eu vou mandar fazer um site. Na mesma hora eu saí e procurei um cara para fazer o site. E já virou marido de aluguel? 15 dias o site ficou bom. Aí eu não tinha dinheiro na época, mandei fazer o silk screen de uma faixa enorme. 2,40 m por 80. www.maridodealuguel.com. Um homem versátil em sua companhia. Esse foi o slogan. Hoje não seria louco fazer isso com a lei da cidade limpa. Claro, na época já era proibido, mas não dava em cima. Mas aí deu retorno. Comecei a distribuir na cidade. Aí os canais de televisão começaram a me procurar. Eu falei, eu na televisão? Mas mesmo assim, em 2 anos que eu já estava na mídia, eu pensei em parar. Porque não estava dando. Aparecia um serviço... Você tinha que trabalhar, né, Valdir? Você tinha que ser um marido de aluguel. Não dá para ficar na televisão dando entrevista o tempo inteiro, né? Aconteceu, assim, que na mudança de comportamento, que na época, por exemplo, até do meu pai, que já é falecido, ele fazia tudo, porque meu avô fez todos os móveis, construiu uma casa, pedreiro. A casa onde eu cresci foi construída pelo meu pai, meu avô. A gente fazia tudo, massa, enfim. Correto. Eu sei mexer em tudo, praticamente. O que aconteceu com a nova geração, que não sabe nem a diferença entre um alicate e uma chave de fenda? É o caso da internet, informática. A juventude hoje só está ligada nisso aí, não conhece ferramenta. E os que conhecem não tem tempo de fazer. Grifo, nem pensar. Não, você fala isso, você está falando inglês para alguém. Entendi. A gente vai abrir um espacinho nessa conversa para falar com a blogueira convidada, que é a Rosana Herman. Tem um destaque do blog dela, do Querido Leitor. O que temos lá? Meu blog é o Querido Leitor, é fácil de encontrar, r7.com/Rosana. Você já vai direto para o blog. E hoje tem um vídeo que eu fiz uma palestra em Porto Alegre, chamada TEDx em Porto Alegre. Eu estava esperando muito, é uma palestra muito bem gravada, produzida, está em alta definição. Então, a recomendação é que você coloque seu fone de ouvido, sente e assista a palestra no meu blog. A gente está acostumado no blog, a gente lê, vê coisas engraçadas, ou divertidas, ou curiosas, ou notícias, mas tem um momento que a gente pode sentar, botar o fone de ouvido e ficar assistindo uma palestra. Tenho certeza que você vai gostar. Se você não gostar, deixa um comentário no blog reclamando que eu coloco uma outra para você. Que você aceita o comentário. Tudo, todos os comentários. Como em todo blog, você não pode ofender ninguém, não pode fazer nada ilegal, né? Até porque se você aceita um comentário com ofensa, já sabe que isso pode dar problema para o blogueiro, Para o blogueiro. O blogueiro é responsável. Mas então, estou convidando você a entrar no blog e visitar e assistir essa palestra. Não esquece o fone de ouvido, porque quando a gente está em casa, né, não é todo mundo que quer ouvir o que você está ouvindo. Então, eu sou a favor do foninho, aquele que, sabe, R$5, você compra lá. Uma privacidade, né? Exatamente, privacidade. Eu acho que é importante. Bacana, gente. O blog dela é o Querido Leitor, no portal R7/Rosana. Você consegue ler todos os textos, ver todos os vídeos, saber todas as notícias, principalmente aquelas notícias de tecnologia, que sempre tem alguma coisa bacana de gadgets. Agora, vamos voltar para o nosso papo, gente. Vamos ver agora alguns exemplos dos problemas que podem surgir dentro da sua casa. Dá uma olhada. Reparação ou troca de torneiras, instalação de chuveiros, lavatórios, pias e tanques, manutenção de sifões e ralos, instalação de tomadas, interruptores, extensões, lustres, lâmpadas e luminárias. E problemas com eletrodomésticos.
Bom, Valdir José Pérez, que é marido de aluguel, está aqui com a gente, vai poder dizer melhor. Essas mudanças todas aí dentro de casa são as mais comuns mesmo? Qual campeão? Pia é o que mais... Pia campeã. E vazamento. Vazamento. Aliás, vazamento debaixo da pia. É importante porque não é só você consertar a casa, deixar a casa bonitinha, né? Tem uma economia de dinheiro aí, né? Correto. E o que acontece? O vazamento debaixo da pia é panela que bate. Geralmente debaixo da pia põe panela e geralmente aquelas grandes, pesadas. Quando a empregada vai puxar, o mesmo a proprietária bate no sifão. Eu sou a favor daquele sifão flexível. É o mais barato. É debaixo da pia, ninguém está vendo. E ele é flexível, justamente para isso. Você bate qualquer objeto, ele vai para lá e para cá. Esse sifão convencional, ele usa, em média, 5 guarnições, borrachas de vedação. Nossa, 5. Qualquer batidinha que dá, uma se desloca, então é isso. É o vazamento. Agora, quem dá mais trabalho em casa? Quem é mais desajeitado? É o marido ou a dona de casa, a mulher? Olha, eu sou difícil de falar porque parece incrível. 90% das minhas clientelas é gente que não, ou é solteira ou separada, não entro em detalhe. Mas você observa que não tem homem. Não tem homem na parada. Não. Entendi. Até as empregadas comentam isso. Falam, tem que chamar porque aqui não tem homem. Já tem Tá algumas casas que falam que está cheio de homem. Até para fazer serviço dentro de casa. É impressionante. Então, hoje, realmente, uns 90% da minha clientela é de mulheres separadas. Como corporativo também. E o que a mulher mais detesta fazer? Que ela, assim, é furadeira? Até onde a mulher, em geral, furadeira está fora de cogitação. Porque hoje as paredes também são ocas. Às vezes você fura fácil, ou o caso dela aqui, que foi bater uns preguinhos para pôr o quadro. Tem parede que não aceita. Claro. Prego, estoura o reboque. Sim. Porque, então, antigamente se rebocava, se chapiscava, se rebocava e depois ou massa fina ou massa corrida. Hoje não. Hoje dá malemar um chapisco e já vem com gesso. Então, quer dizer, é uma casquinha de nada. É o tijolo oco, que é o famoso baiano ou baianinho. Você faz um furo e você já achou a parede oco. Tanto é que existe buchas hoje especializadas. São vários tipos de bucha. Essa é a diferença. Então, a mulher não faz isso. E força. Às vezes ela sabe fazer. Mas precisa de uma força para conseguir. Mas isso tem uma dica fácil. Quanto maior a ferramenta, menos força você faz. Aí você consegue uma furadeira mais potente, um martelo com cabo maior. Isso, a chave de fenda. A chave de fenda. Tem que, quanto maior, menos força você vai fazer. Aliás, eu tenho uma que quando eu vou montar móvel ou desmontar, quando eu entro com ela, o pessoal fala que eu peguei um espeto e mandei fazer. Não, eu comprei ela assim mesmo. Até eu costumo brincar, é para ficar longe do serviço. E como faz? Você já comprou móvel que você compra e vem desmontado, entrega uma caixa e você não faz ideia de como monta a móvel? Eu tive que contratar o rapaz para depois ir lá em casa poder montar o móvel da mesma loja, porque é um preço separado também para montar. Pois é, não dá para se aventurar. Eles falam que é diferenciado, sempre é diferenciado, quer dizer, mais tem que pagar mais. Como é que faz? Você monta também uma coisa desmontada? Aliás, quase toda semana tem. Mas aí entra a ansiedade. O cliente não quer esperar o prazo que a loja dá. Tudo bem que hoje estão cobrando a montagem. Mas demora 10 dias para montar. Tem um prazo mínimo de 10 dias. Você comprou no sábado, você queria na prateleira no sábado. Mas pelo que eu sei, o Valdir está com a agenda cheia, então 10 dias talvez, né, tem que esperar um pouquinho na agenda dele. Né? Agora, gente, oferecer um pacote de serviços virou um bom negócio até mesmo para as grandes empresas de seguro. Olha só. Quando precisa de algum serviço de emergência em casa, a farmacêutica Simone tem uma equipe de confiança. No horário combinado, eles estão aqui. Não atrasam? Não, de jeito nenhum. São profissionais da seguradora, encanadores, eletricistas, técnicos em informática. No início, os serviços oferecidos de graça eram vistos com desconfiança. A rapidez e a mão de obra especializada mudaram a opinião de Simone. Pela segurança, né, pela economia que a gente tem e também pelo prestador de serviço, né? Eles são ótimos, chegam, fazem o serviço. Hoje o defeito foi com o chuveiro. Em poucos minutos, o eletricista Eric resolve o problema e ainda orienta a dona da casa. Ele está com um fio de 2,5 mm, que está abaixo das normas indicadas. Ah, por isso que sempre queima, então. Além dos seguros de casa e automóveis, essa seguradora oferece hoje cerca de 30 tipos de serviços extras. Com uma taxa adicional de R$ 100 por ano, o segurado tem assistência residencial completa, além de guarda-volumes, transporte escolar e até veterinário e banho e tosa para animais de estimação. Só no ano passado, foram quase 400 mil atendimentos. 60% dos clientes usam, no mínimo, uma vez ao ano
algum dos serviços que disponibilizamos. Mimos assim começaram há quase 10 anos, mas só recentemente conquistaram de vez os segurados. Em tempos de lei seca, uma das maiores seguradoras do país oferece um serviço que promete ser um dos mais requisitados. O segurado que exagerar na dose pode acionar a empresa, que leva carro e motorista para casa em segurança. E melhor do que perder o carro é a carteira, né? Agora com essa restrição aí que você não pode beber nada, eu acho que é legal, eu acho que é mais seguro. Nossa, ótimo. Eu dependo disso. Quer dizer, o marido de aluguel, ele aluga o tempo dele, né? É importante deixar isso bem claro, né? Tem um valor pelo aluguel do tempo que está trabalhando lá. Correto. Não importa qual é o serviço. Tem que tanto apertar um parafuso, colocar um quadro, ou consertar um chuveiro, é o mesmo preço pelo tempo de serviço. Para você ter uma base, eu já fui ser churrasqueiro. Eu ia te perguntar isso, se você faz churrasco, porque eu tenho um churrasco, meu marido não sabe fazer churrasco. Uma cliente me ligou, na verdade não era nem para ela, era para uma irmã dela. Ela falou, Valdir, minha irmã vai dar um churrasco e não quer incomodar os convidados. Será que você administrava a churrasqueira? Eu falei, tudo bem. Cheguei lá às 7 horas e saí às 5 horas da manhã. Marido gourmet também, né? Que meu marido adora churrasco, eu também. A gente tem uma churrasqueira numa casa, a gente não sabe, não está inseguro de fazer churrasco. Você pode ir lá fazer. O que já me perguntaram é se cuidava de bebê. Eu disse que não. E de sou cachorro? boa nessa habilidade. Não é babá. Cuida de cachorro? Passeia cachorro? O que você não faz? Não. Pintura, assim, tipo... Então, até transporte. Você tem uma mesa, eu preciso levar para minha mãe. Cabe no meu carro? Você leva. E, por exemplo, assim, eu vou na oficina com o meu carro, mas eu vou buscar o outro carro. E aí alguém precisa voltar com outro carro, porque eu não posso dirigir no carro. Você volta comigo? Sem problema. Por isso que o nome é esse. Aliás, é uma gozação, quando eu entro no apartamento, que eu chego na portaria, o rapaz pergunta, quem é? É Valdir, fala que é fulano, o Valdir, da empresa marido de aluguel. Como? Eles não acreditam. Já acho que é sacanagem. Por que o marido de aluguel? Justamente fazer aquelas coisas que qualquer marido poderia fazer. Então me perguntam, você é encanador? Não. Você é eletricista? Não, eu não sou. Eu sou o marido de aluguel. É coisas que o marido poderia fazer. Trocar um corinho de torneira. Quer dizer, são pequenos reparos. Não é um trabalho de quebrar a parede, trocar todo o encanamento, não é isso. Que nem compensa para o cliente. Certo. Às vezes uma pintura mesmo. A semana passada eu cheguei a pintar um hall de um apartamento. Deixei bem claro para a cliente. Falei, isso vai te custar caro. Aparentemente, a parede está boa. Ela já estava com a tinta lá, tinha acabado de pintar, mas ela não gostou da cor, achou que ia ficar uma cor. Trocar. Eu falei, tudo bem. Mas eu fiquei meio-dia, isso só no hall do apartamento. Olha quanto custou isso para ela, meio-dia meu, no mínimo 5 horas. R$400 para pintar um hall. Se ela tivesse contratado um pintor, com certeza o cara ia cobrar R$100. Mas, por exemplo, com gás, você mexe com gás? Se o fogão é a gás, o aquecedor é a gás? Isso é complicado, instalar um fogão. É complicado, exatamente. Né? Aí, até com gás, exige algumas normas. Um outro, bom deixar claro isso, que você compra um fogão hoje novo, ele vem com tudo para gás de bujão. Aliás, isso é estranho ainda, né? Porque tem muita gente morando em apartamento e não usa mais gás de botijão, porque ainda 70% da população ainda usa botijão. Ainda usa botijão. Eu já me informei sobre isso aí. Por isso que todos os fogões saem de fábrica com gás de bujão. E no apartamento a pressão é outra. Então tem que ser mudado, não é só comprar mangueira. Aliás, eu ando até no carro com mangueira. Mas não é só isso. Tem que mudar regular. o bico. Mas isso você liga para autorizada, é gratuitamente. Internet, você mexe com alguma coisa não, de cabo? Nada, não, nem em casa. TV a cabo? Também não. Também isso, não. Isso inclusive, a gente viu a reportagem sobre os seguros. O que eu instalo é televisão de LCD, essas coisas aí. Instala televisão, videocassete, ou videocassete não, né, gente? DVD, já não tem quase mais videocassete. Por favor, né? O que eu duro é ler o manual, né, que ninguém tem paciência. De ler. Que é o livro. Agora, já teve assim uma situação em que você chegou na casa do cliente e não conseguiu resolver o problema? Falou, nossa, gente, isso aqui eu não consigo resolver. Já. Ou que teve alguma surpresa, como foi? Foi até estranho, um lavatório. Deu um vazamento no lavatório, é uma cuba, é especial, uma cuba que as torneiras, tudo fica saltada, mas é uma caixa. Eu provei para o cliente, entrei dentro, ele entrou também, nunca tinha acontecido aquilo. Misturador eu estou acostumado a mexer, mas não tinha como trabalhar ali. Tem um outro detalhe que era bom deixar bem claro. Arquiteto e engenheiro, eles bolam, o cliente gosta. Quando se coloca, não tem gabinete. Então é fácil, foi montado a torneira aqui fora, embaixo está o vão livre. Depois que você põe um gabinete, quem que mexe naquilo? Não consegue mais trabalhar. Olha, a gente pena. Se tiver que subir no telhado, mexer na caixa d'água, não, telhado né? não subo. Telhado é complicado. É complicado, né? Você precisa ter equipamento de segurança. É serviço que também vai demorar. Aí o cliente tem uma escada, não tem no meu carro, eu ando com o carro para
Eu não posso pôr uma escada enorme no carro para ir atender ele só. Chego lá, eu fico 2 horas, perdi o dia, porque eu vou ficar andando com essa escada. Por isso que então não dá. Agora, a gente sabe que o marido em casa, ou o pai, ou o namorado, ou o irmão mais velho, faz esse tipo de serviço a qualquer hora do dia. Você também atende qualquer hora do dia? Eu Horário atendo. comercial? Não, eu atendo. O problema é o prédio que não deixa eu entrar. Residência sem problema. Mas de madrugada também? 24 Mas que beleza, horas. Valdir. Você não dorme, então? Mas é difícil aparecer de noite, é muito raro. Mas e empresas também te chamam? Sim, Escritórios? aí é onde eu é trabalho sua à casa noite. ou você também trabalha em Não, tem escritório? corporativo. Eu devo ter uns 15 clientes, multinacionais, inclusive. Só escritório, né? Aí é onde eu trabalho à noite, porque durante o dia não pode entrar nesses prédios com ferramenta. Só após as 20 horas, 22. Não pode fazer só barulho. de sábado, pode domingo. martelar. Exatamente. Então tenho uns 15 clientes. Qual que é a vantagem de ser um marido de aluguel e não ser um eletricista ou um rapaz que mexe com a hidráulica completa ou um encanador? Qual que é a vantagem do seu serviço em relação a esses outros? Olha, é um serviço rápido, se ajunta um monte de coisa, você deixa o cliente contente e você ganha o dia. Eu posso te dizer que tem engenheiro que não ganha o que eu ganho. Com pequenos Está reparos. compensando, então, muito Sem bem esse dúvida. trabalho. Eu sinto de estar perdendo o cliente. Eu estou perdendo por dia de 3 a 4 serviços. Gostaria de ter gente trabalhando. Mas, infelizmente, está mudando hoje a filosofia do pessoal e com razão. Segurança. Eu tenho família que eu trabalho para a família inteira. Desde a tataravó até E o um neto. vai recomendando para o outro. Isso e é o mais tal. legal, né? O E serviço, no- quando é bem feito, ele é Exato. falado, a propaganda dele é bem feita, né? Eu tenho um exemplo, vou te dar aqui. Uma gerente do Citibank, é uma japonesa. Ela liga para mim e fala, senhor Valdir, que dia que o senhor pode ir no meu apartamento? Tal dia. A chave está na portaria. Olha a confiança, Eu que entro né? e falo a hora que eu entrei, a hora que eu saí. E te digo mais, às vezes não tem nada para arrumar. Ela tipo uma preventiva. Ela quer fazer como se fosse fazer Manutenção, como se fosse com o né? carro. Ela você não leva pra deixa uma nada revisão. anotado do que tem. Quando tem, ela Qual deixa. foi a coisa mais absurda que você chegou lá e falou, não acredito que eu vim aqui para fazer isso? Tipo, caiu o disjuntor. Sabe quando cai o disjuntor? Desarma. ainda é mais complicado. E você vai lá e faz toing. Isso ainda é tolerável, ainda porque dá medo. vai. Dá medo, Agora, vai. trocar uma lâmpada, um homem me chamar para trocar Um uma lâmpada, homem me te chamou rosquear. pra trocar Tudo uma bem que tem lâmpada complicada. Você mandou ele segurar a lâmpada e rosqueou ele. Pô, uma lâmpada de você desrosquear e pôr outra, quer dizer, pagou. Tanto é que até essa época não tinha mínimo de hora. Eu passei a cobrar o mínimo por isso. Isso aí você aconteceu ficou no Morumbi. revoltado, né? Eu, da freguesia do Ó, eu levei 1h30 para ir, 1h30 para voltar. São bairros E 1 opostos, minuto eu troquei a Para lâmpada. quem não está em São Paulo, Freguesia do Ó, bairro da Zona Norte, e Morumbi, bairro da Zona Sul. Você tem que atravessar o corredor das marginais. Porque às vezes é difícil trocar a lâmpada, é quando você tem, às vezes, um lustre complicado, que você tem que desmontar o lustre, tem que a Claro, lâmpada com fique pendente, Então, até aí, com né? pendente, às Até vezes é aí, então, complicado, a gente entende. Tolerável. Né? Tolerável. Agora, então, o que me irritou foi isso. A lâmpada do abajur, assim, né? Aquela que você pega assim e já troca. Tem. Aí você falou, não, agora E tá tem demais. as gozação, né? Também que o que eu recebo todo dia tem gozação. É no ônibus. Marido de aluguel, o homem fica meio surpreso. Aí eu brinco. Eu falo, e o pior é que eu beijo muito, a pegada é forte e estou disponível hoje à noite. Mas aí é demais, hein? E como é que é aí quando aí o marido... Aí você tá se gabando, E hein, quando Valdir? o marido recebe você, que, por exemplo, a mulher chamou, porque o marido não sabe fazer, e você dá de cara com o marido que não... Engraçado, Como é que bem é citado isso aí. Eu percebo o cara que não faz nada. É o que vem se justificando. O marido que vem falando para mim, olha, eu até faço isso aí, mas a minha ferramenta está no meu pai. Ou olha, esse é o que não faz nada. O que não fala nada ainda faz alguma coisa. Claro. entendi. Chamou Agora- porque realmente não soube fazer, não tem Isso. condições. Já teve uns 4 casos do cara elogiar meu serviço, só que falar, seu carro na minha porta incomoda. Porque está escrito marido de aluguel. Ah, entendi. No começo, eu pus A aqueles vizinhança adesivos já- imantados, para quando eu chegasse perto eu tirar. Mas aí eu vi que não. Isso é estratégia de marketing. Enquanto eu estiver na sua casa, o vizinho está doido para saber por que você chamou marido de aluguel. Aí é onde ele vai perguntar, ou para mim mesmo, que chega a perguntar, ou então para você. Pô, mas por que esse Escuta, marido o de que você aluguel? veio fazer aí? É, cara... Então, hoje não. Meus carros é adesivado, faço questão e chego. Tem prédio que eu entro dentro, da garagem dentro. Mas aí é batata. Quando eu vou sair, o porteiro já fala, olha, 3, 4 aí pediu para você deixar o cartão. Ou em minha de geladeira, que eu costumo deixar. Agora, Valdir, qual dica que você dá para quem está assistindo a gente agora, para que tem que fazer algum reparo em casa? Que dica que você dá? Assim, olha, dá para trocar uma lâmpada sozinho ou não arrisca? Qual a Ou sua junta dica? tudo, espera ter Sei lá, algum vazamento da vários lâmpada. serviços ao mesmo tempo. Eu até recomendo que faça. Se for mexer na parte elétrica, desligar o disjuntor. Se não sabe qual que é, porque existe o disjuntor para cada circuito. Para o chuveiro, existe 2 disjuntores. Se você desligar ele, você está trabalhando em segurança. Se você tem dúvida de qual que é, desliga todos. Todos. Desliga todos, aí não está entrando energia na sua casa, já no seu resolve. apartamento.
chega lá e troca. E se não for elétrico? Hidráulico? Hidráulico. No banheiro. Procura fechar o registro. No banheiro tem um registro geral. Fecha ele. Aí você mexe onde você quiser. Porque às vezes se esquece disso. Claro. É só um apertozinho. Você vai apertar, nessa daí você quebra o negócio. Aí já era. E aí, se não der certo, na tentativa, com segurança, você chama lá o marido de aluguel, o seu Valdir, trabalha aqui em São Paulo. Mas existem outros maridos de aluguel pelo Brasil inteiro. É um serviço bacana, de confiança, que pode dar muito certo, né, seu Valdir? Sem dúvida nenhuma. Eu agradeço muito a sua participação, foi muito bacana. Eu Obrigada. Que agradeço. Sempre que possível, estarei à disposição. E eu vou pegar o seu cartão, viu? Porque eu não tenho marido e eu vou precisar do serviço do seu Valdir. Obrigado. Rosana, obrigada pela participação Obrigada aqui no N-Blogs, agradeço. Qualquer coisa, se não der certo, eu vou ser ajudante, porque eu sou boa de ferramenta. Olha aí, Rosana, tá vendo? Já pode pensar em uma outra profissão, já é mais versátil. Gente, o N-Blogs vai ficando por aqui. Agradecer a participação do Valdir e da Rosana. E amanhã a gente continua na Semana Serviços. Amanhã procurando uma babá para o seu filho. Não é uma coisa fácil, não. Como confiar, não é verdade? Então amanhã você vai ter todas as informações aqui no N-Blogs. É só mandar o e-mail que aparece aí na tela. Ou então falar com a gente via Twitter com as suas perguntas no @NBlogsTV. Eu te espero amanhã. Obrigada pela companhia e até mais. Tchau.